Finalizamos o último vídeo comentando que o cheque pode ser ao portador ou nominativo. Se for nominativo, pode ser a ordem ou não a ordem. O cheque nominativo à ordem é transferível por endosso. E o cheque nominativo não à ordem não é transferível por endosso. Na prática, o talão de cheque que você recebe do banco já vem com a cláusula à ordem pré-impressa. Mas se você quiser emitir um cheque não à ordem, pode. Não pode rasurar a cláusula pré-impressa, porque rasura descaracteriza o documento. Se você quiser emitir um cheque não à ordem, você faz o cheque nominativo e logo após o nome do beneficiário naquele campo, pague por esse cheque a quantia de a fulano ou a sua ordem, escreva o nome do fulano e em seguida e não a ordem ou e não a sua ordem, sem rasurar a cláusula e pré-impressa a ordem. Se você tem alguma dúvida acerca dessa explicação, é só pegar o seu cheque e confira. O layout do cheque já vem com essa cláusula impressa. Mas afinal de contas, o que é o endosso? O endosso é a transferência da propriedade do título por meio da assinatura do beneficiário no verso. Então, quando nós emitimos um cheque nominativo a alguém, esse alguém, para passar o cheque adiante, necessita endossá-lo, necessita assinar na parte de trás, no verso do cheque. O endosso pode ser em branco ou em preto. O endosso em branco é aquele que não indica o novo beneficiário. Portanto, o cheque que for emitido nominativo e for endossado em branco, ali ele pode circular sem novos endossos, se o portador assim o quiser. Quem recebe um cheque endossado em branco não é obrigado a endossar para passá-lo adiante. Ele pode, de acordo com a lei, endossar e passar adiante, ou pode passar adiante sem endossar. Já o endosso em preto é aquele que o endossante indica o endossatário. E o que é o endossatário? O endossatário é o novo beneficiário, é o favorecido por um endosso em preto. Então, imagine a seguinte situação. José emite um cheque para Francisco da Silva, nominativo. E Francisco endossa no verso dizendo o seguinte: pague-se a Maria Fernanda Francisca. E assina. Maria Fernanda Francisca terá que assinar, porque o cheque foi endossado em preto. E a próxima assinatura, após a assinatura do endossante, terá que ser de Maria Francisca. Portanto, o endosso em preto, ao indicar o novo beneficiário, obriga que esse cheque seja ou depositado na conta deste novo beneficiário ou endossado por ele, caso ele deseje repassar para um terceiro. Outra ocorrência importante no cheque é o cruzamento. O que é o cruzamento? Cruzamento é a aposição de duas linhas paralelas no anverso. O anverso é a frente, a parte inicial do cheque, onde ele é preenchido, onde ele é assinado. Então, se alguém, pode ser o emitente, pode ser qualquer portador, colocar duas linhas paralelas na frente do cheque, isso é um cruzamento. Atenção, a lei não especifica qual é o tamanho dessas linhas.
Então, aquele cruzamento, que são duas linhas pequenininhas no canto do cheque, também é um cruzamento. E o que impacta no cruzamento? O cheque cruzado não pode ser descontado em espécie. O cheque cruzado só pode ser apresentado ao banco ou para depósito em uma conta ou para pagamento de uma obrigação, de uma conta de consumo, do mesmo valor. Não pode haver troco. O cheque cruzado impede o desconto em espécie. O cruzamento obriga a que o cheque seja apresentado ao banco com uma contrapartida de crédito, que seja creditado em alguma conta. O cruzamento também tem duas classificações. Ele pode ser em branco ou em preto. Mas essa terminologia do cruzamento em branco ou em preto não tem nada a ver com o endosso em branco ou em preto. São classificações distintas. A palavra apenas é a mesma. Tanto que, para evitar a confusão, costuma-se também utilizar a classificação de cruzamento geral, que seria o cruzamento em branco, e cruzamento especial, que seria o cruzamento em preto. E qual a diferença do cruzamento geral ou em branco para o cruzamento especial ou em preto? O cruzamento geral ou em branco é aquele que não consta o nome de um banco entre as linhas. Pode constar outra coisa, mas não será um cruzamento em preto. Cruzamento em preto é aquele que consta o nome de um banco entre as linhas. No caso do cruzamento em branco, o cheque está cruzado, só pode ser apresentado a um banco para uma contrapartida de crédito, para um depósito, uma conta, por exemplo, mas pode ser apresentado a qualquer banco. O cheque cruzado em preto tem entre as linhas o nome de um banco. Portanto, este cheque só pode ser apresentado àquele banco que está mencionado entre as linhas. É muito comum alunos perguntarem, mas qual é o sentido prático disso? Não é comum que o emitente ou o portador faça isso. Normalmente, quando ele cruza em branco. Mas e não é proibido. Você pode ter um sujeito cri-cri que resolve. Você só vai poder depositar esse cheque no Bradesco. E escreve Bradesco entre as linhas. Esse cheque está cruzado em preto. Só pode ser apresentado àquele banco. Se o favorecido não tem conta no Bradesco, o problema dele. Mas, na prática, o cruzamento em preto, ele ocorre principalmente na hora que o cheque é apresentado ao banco. Quando você deposita na sua conta um cheque de outro banco, o caixa do banco coloca um carimbo de cruzamento em preto. E aí aquele cheque só poderá ser apresentado àquele banco. Se ele voltar, você vai ter que depositar de novo no mesmo banco. O objetivo do cruzamento em preto é dar mais segurança, porque supondo que a agência seja assaltada, os ladrões vão roubar os cheques, mas aquele cheque está cruzado em preto. O ladrão só poderá depositar o cheque no mesmo banco que ele assaltou. Então, o cruzamento em preto é uma segurança maior para o banco, para a instituição financeira, do ponto de vista prático. Mas do ponto de vista legal, qualquer pessoa pode transformar um cruzamento em branco num cruzamento em preto. É só escrever o nome de um banco entre as linhas. O contrário não é permitido, porque o contrário seria uma rasura. Seria você apagar ou rasurar ou rabiscar o nome que está escrito. E qualquer rasura, emenda, descaracteriza o documento. Nós comentamos que quando o cheque é emitido no mesmo local em que ele é pago, é o chamado cheque de mesma praça. Se ele for emitido num local diferente aonde foi pago, é considerado um cheque de outra praça. Isso impacta nos prazos. Vamos ver agora os prazos de apresentação e pagamento do cheque. O
chamado prazo de apresentação é de 30 dias na mesma praça e de 60 dias em outra praça. O prazo de apresentação não é o prazo que o cheque será pago. O banco paga o cheque até o final do prazo de prescrição. E o prazo de prescrição é definido pela lei do cheque como sendo 6 meses após o prazo de apresentação. Isso significa que um cheque de mesma praça tem como prazo de prescrição 30 dias mais 6 meses, enquanto que o cheque de outra praça tem como prescrição 60 dias mais 6 meses. E aí vamos entender o significado prático do chamado prazo de apresentação. Primeiro, ele é em dias, enquanto que o prazo de prescrição é esse prazo mais meses. E em direito, dia é dia, mês é mês e ano é ano. Portanto, quando se fala de 30 dias, são 30 dias corridos. 6 meses significa o 6º mês contado a partir do último dia. Independente se os meses para frente têm 29, 30 ou 28 ou 31 dias. Então, não é dia corrido, é 30 dias corridos mais 6 meses a partir do 30º dia. Da mesma forma, o cheque de outra praça é 60 dias corridos mais 6 meses a partir do 60º dia, para contar a prescrição. E o segundo impacto importante do prazo de apresentação é em relação à obrigação dos endossantes. Aquele que endossa um cheque, falamos de endosso há alguns minutos atrás, aquele que endossa um cheque torna-se responsável pelo pagamento do cheque perante a pessoa para quem ele endossou. Se eu recebo um cheque a meu favor, endosso e passo para você, você não conhece o emitente, você me conhece, porque fui eu que passei o cheque para você. Então, se esse cheque voltar, você pode cobrar esse cheque do emitente, mas pode cobrar também de mim, porque eu endossei esse cheque para você. Eu me tornei corresponsável, me tornei co-obrigado com o cheque. Entretanto, esta minha responsabilidade cessa após o prazo de apresentação. Então, primeira consequência prática e importante do prazo de apresentação. Este prazo de 30 dias para os cheques de mesma praça ou 60 dias para os cheques de outra praça é o prazo durante o qual os endossantes respondem pelo pagamento do cheque perante o beneficiário final. E quando eu disse os endossantes, eu disse todos eles. Porque o cheque pode ter mais de um endosso. Até 2008 não podia. Porque enquanto vigorou a CPMF, uma das restrições da lei da CPMF era proibir mais de um endosso no cheque. Só que a CPMF caiu. A lei caducou. Portanto, volta a valer aquilo que estava previsto originalmente na lei do cheque. E a lei do cheque não proíbe mais de um endosso. A lei do cheque não estabelece quantidade máxima de endossos. Eu posso passar um cheque para você, que endossa e passa para seu vizinho, que endossa e passa para o primo dele, que endossa e passa para o dono da farmácia, que endossa e passa para o dono da padaria, e assim sucessivamente. Mas, professor, tem uma hora que acaba o cheque, não tem mais espaço para assinar? Não tem problema, você cola uma folha de papel no cheque e continua assinando. A lei prevê isso. É aquilo que se chama de alongo. Então, todos esses endossantes estão co-obrigados com o pagamento do cheque perante o beneficiário final. Mas esta co-obrigação só dura o prazo de apresentação do cheque.